Então, boa noite a todos. Hoje a gente vai Boa noite. com o poema O Corvo, né? E as traduções, né? A primeira é assim, numa primeira leitura, entender do que está falando o poema, né? Assim, uma narrativo, né? Então, tem que entender que história é que está sendo contada. Alguém conseguiu pegar isso, assim, no sentido mais geral, assim, do poema? Eu acho que é um homem que ele perde recentemente a esposa, né? E aí Aham, ele é contado num ambiente tanto quanto sombrio, porque se eu não me engano é uma noite de inverno, né? E aham. aí ele sofre com a ausência dela. E é quando chega o corvo e ele começa a perguntar. Eu acho que numa questão de querer uma resposta, talvez de não se estar solitário. Eu acho que é isso, né? Ah, sim. O que que ele começa a perguntar? Aí eu tenho que ir lá no texto que eu não lembro. Não, então, ele começa a conversar com o corvo, né? E primeiro ele pergunta o nome do corvo, né? E daí ele imagina que o corvo responda nunca mais, né? Nevermore. E daí ele começa a fazer várias perguntas e o corvo sempre responde nevermore. Então ele pergunta assim, quando que ele vai voltar a encontrar a mulher amada que faleceu. Daí o corvo fala, nevermore. Daí ele começa a ficar agoniado. E ele sabe que a resposta vai ser sempre a mesma, né? E, Professor, ué, falei. isso é como se fosse o subconsciente dele dizendo para É, ele deixar essa imagem, né? Essa vai, coisa pela vai, esposa dele isso. e aceitar essa perda. Aham. Vai ficando cada vez mais, cada vez mais tenso, assim, né? O aspecto psicológico, né? Como se ele começasse a ficar, enlouquecer, né? E até o momento que ele quer que o corvo vá embora, né? E daí ele pergunta, quando é que você vai embora? E o corvo fala, nevermore. O, na última estrofe, dá a entender que esse corvo, ele é, assim, até meio simbólico, assim, né? Da, meio simbólico da situação dele, né? Representa o sofrimento dele, o aspecto sombrio do sofrimento dele por ter perdido a amada, né? A mulher amada, né? Tudo bem? É legal. Vocês estão mandando mensagem no WhatsApp? Não? Ah, não. Então é outra coisa. Tá. E o professor tá mexendo no celular durante a aula. Não, é que aqui o tempo inteiro. Pensei, será que eles estão conversando no WhatsApp também? Bom, para pegar a história assim nos detalhes, né? Basicamente é isso que eu falei. É legal pegar uma tradução só e ler essa tradução, né? Daquelas várias traduções ali, a, acho que a mais próxima, né? É a do. Eu coloquei Oscar Mendes, mas eu descobri que é Milton Amado, porque o livro está escrito tradução Oscar Mendes e Milton Amado, mas o, o poema O Corvo parece que a tradução foi do Milton Amado, tá bom? E, então, eu vou trabalhar com vocês o início do poema, as 6 primeiras estrofes, e
e daí trabalhar com o original, né? E depois com algum aspecto relacionado com a tradução. Professor, Oi. o senhor sabe se tem muita diferença entre as traduções? Porque eu conheço uma do Baudelaire, Charles Baudelaire. Não, mas daí o Baudelaire traduziu para o francês, né? Você leu em francês? Ou Ah, você... então, é que eu li com meu namorado, né? Daí eu conheço essa. Ah, Ele faz entendi, francês, e daí. entendi. O Baudelaire traduziu o Poe, né? E parece que o Machado de Assis traduziu a partir do Baudelaire, né? Tipo, eu vi essa que o senhor mandou também, mas aí eu não sei se tem, além do idioma, alguma diferença muito, alguma ressignificação, alguma coisa assim. Não, não. Assim, na narrativa propriamente dita, a história, né, é basicamente a mesma, né? Thalita está falando. Uma coisa que eu percebi é que a tradução do Fernando Pessoa não cita o nome dela. Sim, esse é um dos problemas da tradução do Fernando Pessoa, né? Mas, bom, a gente vai ver aqui, tá bom? Daí, porque a ideia é justamente isso. A gente vai ver o original, vai ver qual é o sentido literal, assim, entre aspas, né? Vai ver os aspectos poéticos, formais, né? E vai ver como um tradutor, que é o Milton Amado, lidou com as questões, as dificuldades da tradução, né? Os desafios. E daí depois vocês, a ideia é que vocês trabalhem com outras traduções ou outros trechos da mesma tradução, observando o mesmo tipo de questão, né? Tá bom? Então, peraí. Ô, Eduardo, você também não quer aparecer hoje? Poxa, Eduardo, a gente fez uma propaganda falando que você ia ligar o webcam pro professor e você não liga. Bom, ó, então eu vou colocar o... Ó, então só a primeira estrofe aqui, né? Vamos tentando traduzir assim junto, né? E é, e depois a gente fala sobre os aspectos formais, tá bom? Alguém quer? Tá. Aham. Alguém quer se arriscar? Para ler o original? Não, para traduzir, por exemplo, esse primeiro verso. Ou a primeira parte aqui, ó. Once upon a midnight dreary. Como a gente poderia traduzir assim, mais literalmente? Hum, Por exemplo, essa expressão aqui, once upon. Vocês conhecem? eu conheço do Once Upon a Time, do Era Uma Vez. Isso, once upon a time. Então, Uhum. Então, once era upon a... uma Isso. Era, meia-noite. era uma meia-noite e esse dreary. Ótima pergunta. Esse dreary pode ter vários sentidos possíveis, né? E aí que começa as opções que o tradutor tem que fazer, né? Pode ser triste, lúgubre, sombrio, medonho, melancólico, monótono, fatigante, né? Então, o que vocês acham que caberia mais aí? Acho que isso é melancólico, já que o cara é Sombrio, melancólico, meio né? triste, sei lá. Aham, sim. Eu colocaria melancólico. Eu acho que triste, lúgubre, sombrio, medonho, melancólico. Acho que melancólico, triste, sombrio caberia mais, né?
Então, Gigante. era uma melancólica meia-noite. Isso. Era uma meia-noite. Eu coloquei ali, ó. Sombria, né? Enquanto eu ponderava Weak and Weary. Triste. Triste é o que? Você tá falando é o weary? O weak é fraco, não é? É. Aham. Tô meio indo no chute. Talvez cansado, não sei. Aham, isso. Já que se o Wiki é fraco, né? Talvez. Cansado. Então, Tô chutando. foi numa meia-noite sombria enquanto eu ponderava fraco e cansado. Over many a quaint and curious volume of forgotten lore. E aí? Poderava, fraco e cansado. Sobre. Aham. Aqui tem uma inversão, né? O over. Tem que achar o substantivo aqui, né? Qual é o substantivo? Sobre o quê? E daí tem uma série de adjetivos antes, né? Ah, então, esses adjetivos eu não conheço, não. Quer dizer, o curioso eu conheço, né? Curioso. Mas. Quaint é estranho, esquisito, singular, fantástico. Né? Many é muitos, né? Tipo, muitos, é. Só que aqui tem uma Pode ser. inversão, né? Over many a. Seria over many e uma palavra no plural, né? Que seria o substantivo. Sobre muitas. Será que pode ser questões? Não sei. Não. Esse quaint é estranho, esquisito. Sobre curiosas e estranhas, Aham. esquecidas. É. Eu não sei se é o lore. Lore é o mesmo lore que tem no folklore. Folclore, né? Que é tipo cultura, né? Conhecimento, né? Uma tradição. Assim, por exemplo, folklore, cultura popular, né? O saber popular. Gente, eu achei o texto agora. Não, Eu mas tava no Classroom. não tá Tá no aparecendo primeiro? aí. Tá. No segundo, né? Meu Deus. Eu não, eu achei que estivesse aparecendo aí. Não tá. Não, eu tô abrindo o texto também. Nem abrir aqui. Não, nossa, desde o começo eu achei que estivesse projetando. Não. Mas o Tá. senhor vai projetar, então? Aí. Não, Agora sim. agora tá projetando. Sim. Boa. Daí fica difícil vocês acompanharem, né? É, porque eu tenho que ficar, tipo, abrindo aqui pra ligar o microfone e abrindo o Não, texto. então, desculpa. Eu achei Vou que olhar só estivesse aqui. projetando. Bom, até eu estava colocando o cursor aqui em cima. Peraí, tem duas pessoas querendo entrar. Ué, o Eduardo caiu e tá voltando. Bom, então, mas os demais acompanharam aqui esse primeiro verso? Sim? Então aqui, ó, qual é a dificuldade aqui? É encontrar qual é o substantivo principal. Por quê? Então, foi uma meia-noite sombria, enquanto eu ponderava fraco e cansado sobre Sobre estranhas e curiosas.
tradições esquecidas. Tá, mas qual é o substantivo principal? Ele está sobre o quê? Ele está sobre as tradições esquecidas? Ponderando, não é? Ponderando sobre Então, mas assim, pensando na situação, como é que ele pondera sobre tradições esquecidas? sob efeito de drogas. Não, ninguém tem nenhuma ideia de qual seja o substantivo principal aí. Eu não sei se eu entendi a sua pergunta. Não, nesse verso aqui, ele está sobre alguma coisa. Sobre o que ele está, né? Você está achando que o principal substantivo é esse, lore, né? Uhum. É Mas aquele não é. volume ali. É, volume. Que eu ignorei ele na minha tradução, né? Que eu não Então, pois sabia onde é. enfiar. Daí. Alguém tem alguma hipótese do que é um volume, nesse caso? Luana. Nossa, que é ser tão grande. E, no entanto, meu Deus, já tá E aí? encontrar o corpo da segunda vítima da enchente. Um homem que Nesse chat aqui, alguém está falando alguma coisa no chat? Fala no microfone, porque senão eu tenho que mudar a tela aqui. Não é nada muito pertinente, professor. Relaxa. Não, ó, vamos traduzir por volume mesmo, ó. Então, enquanto eu ponderava fraco e cansado sobre muitos curiosos e estranhos volumes de uma cultura esquecida, por exemplo. Daí, nesse caso, volumes aqui seria o quê? Quantidade? Não. Seriam os livros, né? Como a gente usa o volume 1 do livro. Não usa assim? Ah, Vocês acham muito estranho isso? eu achei. Para mim ainda encaixa em quantidade. Tipo, como se fosse muitos livros. O volume dos livros, assim. Não em sentido Não, de som, então. se tá alto ou baixo. Não, então. Mas a questão é que volume está no lugar de livro. Ah, Então ele está lendo, né? Ele, tá, agora eu entendi. ele ponderava fraco e cansado sobre muitos estranhos e curiosos volumes de uma cultura esquecida, de um conhecimento esquecido. Certo? Uhum. Volumes no sentido de livros, ele está lendo, né? Certo? Certo. Tá. Tanto é que o Milton Amado vai falar manuais, curiosíssimos manuais, né? Então, literalmente, sobre muitos estranhos e curiosos volumes de uma cultura esquecida, mais ou menos assim, certo? Certo. Tá. E aqui, while I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping. O começo ali é enquanto eu assenti. Não é assentir. Quem está falando? É a Giovana. Giovana, esse assentir. Enquanto eu cochilei, então. Oi? Enquanto eu cochilei, então. Não, aqui, esse nodded quando aquele gesto que faz com a cabeça, né? De assentir. Ah, enquanto eu Assenti. Nossa, pra mim Não, então, assentir, você deve ter falado assentir, porque quando a gente balança a cabeça assim, a gente está concordando, né? sim, mais ou menos assim. Mas aqui, ele tá... Sabe quando a pessoa está quase cochilando, ela faz assim? Tá, sim. A cabeça começa a cair, assim, né? While Sim. I nodded, nearly napping, porque aqui, ó, quase cochilando. Cochilando. Suddenly there came a tapping. De repente, Ah,
Uma batida, ouço uma batida, talvez. Isso. De Ouvir repente, som. isso. Uma De batida. repente veio uma batida, né? É. Aham. Então, quando eu. O verbo mais adequado seria isso. Meneei a cabeça, né? Menei, nunca ouvi. Senhor Jesus Cristo. Menear. Então, quando eu meneei a cabeça, quase adormecendo, de repente veio uma batida. Out of someone gently rapping at my chamber door. E aqui? Ué? Rapping é o quê? Tipo, batendo ainda, né? Tipo, ainda taping, não sei. Tapping, Acredito. batendo. Esse rapping é praticamente a mesma coisa. Batendo. Dando um golpe. Alguma coisa batendo ainda na porta dele, Isso. basicamente. Como, então, aqui, ó. Como de alguém, então, eu queima tapping, né? Veio uma batida. Como de alguém, gente batendo a porta do meu quarto, né? Ou do meu aposento, certo? Uhum. E aqui, ó. This Como, visitor, I muttered, tapping at my chamber door. como se fosse uma visita. Visitante, É, eu murmurei. isso. Batendo na minha porta. Ué? Quem... Apenas isso e não tem more. Aí às vezes eu falo sozinho, eu vou desligar o áudio. Hein? Como se ele tivesse, tipo, tentando se acalmar, né? Ah, é só uma visita, relaxa, não tem mais nada. Então, É, que tá batendo na minha porta apenas isso. Esse tis aqui é it is, né? This is. It is Lição. some Isso é visitor. É algum visitante. Eu murmurei, batendo a porta do meu quarto. Apenas isso e nada mais. Certo? Certo. É algum visitante, eu murmurei, batendo a porta do meu quarto, é só isso e nada mais. Tá. Segunda estrofe. Distinctly I remember, it was in the bleak December, and its separate dying ember wrought its ghost upon the floor. Eagerly I wished the morning, only I had sought the dawn. Capitão América! Ô, professor, só uma pergunta. Aham. Esse arquivo onde o senhor está olhando, fazendo essa tradução, o senhor não mandou pra gente, Não mandei. Não mandei. Ah, tá, porque o que eu tenho aqui é diferente, eu fiquei um pouco confusa. Eu tô prestando atenção aqui também. Não, Mãe, é que eu tô ele fazendo. compartilha, apresenta tipo um PowerPoint aqui, né? Aí eu fico testando aqui as coisas, porque eu não tô conseguindo falar. Eduardo, meu A gente tá microfone te ouvindo, ligado. Eduardo. Agora vocês estão me ouvindo, pô? Eu tô, A gente pô, eu ouviu. tô testando isso aqui faz hora, velho. Poxa vida, até risquei eu risquei sua tela aí, professor. Oi? Foi você que riscou? Fui eu vi que você botou o cursor aí tentando apagar. Nossa, aí eu tô rindo, eu vim contar pra minha esposa. Eu falei, ó, eu testando as coisas, risquei a parada lá, velho. Beleza, tô aprendendo. Primeira vez que eu faço no celular, eu tava no Note, né? Cadê meu vídeo? Sai daí, entendi. cara, deixa eu entrar no quarto, dá licença. Pega ele aqui, man. Deixa eu desligar o microfone, foi mal. Tá. Eu nem percebi esse risco, eu super achei que foi o professor. Não, eu achei estranho, achei que tivesse sido eu. Bom, Eu só ouvi do nada alguém falando Capitão América. Eu falei, ué, que isso? ó, eu vou colocar aqui o áudio de novo nessa segunda estrofe, tá bom? Muito bom. Tá, de quem é essa tradução mesmo? Milton Amado? É isso? Esqueci já o nome do cara. Professor? Oi. Ah, Então, tá, aqui.
Não, essa tradução aqui, eu que fiz. É uma tradução Ah, tá. literal. Então, tanto é que não tem a métrica, nada, né? É a mais Uhum. literal possível. Só por acaso que rimou aqui, né? Bom, então, vamos continuar. Distinctly I remember. It was in the bleak December. E aí? Claramente eu me lembro, Aham. ou relembro, era no frio ou gelado, não sei, alguma Isso, coisa relacionada a isso, de dezembro. isso. Gélido, sei lá. Aham. Dezembro. Esse bleak é um adjetivo para dezembro, né? Então, era um Uhum. gélido dezembro. Então, claramente eu lembro, foi num gélido dezembro, né? Uhum. And it separate thy neighbor, wrought its ghost upon the floor. E cada Ah, esse amber, alguém sabe o que é? não. É brasa, né? Brasa. Então, cada brasa agonizante, cada separada brasa agonizante, né? Alguma coisa assim, né? Uhum. Rot é, é o passado de work, mas no sentido de formar, Uhum. né? Cada brasa formava, Aham. pode ser sombras, Seria tipo, literalmente, fantasmas. seria mais literalmente sombra, mas Hum. aquele é fantasma mesmo, né? Sombra de fantasma, então, sei lá. Não, então, aqui é um trecho difícil de traduzir, porque essa palavra amber, né? Uhum. No plural significa lembrança, né? Então, ele está usando a ambiguidade da palavra para criar essa imagem. Que cada Então, os Entendi. fantasmas são essas lembranças dele, não Isso. literalmente um fantasma. Não, então, ó, em primeiro lugar, é uma brasa da lareira Uhum. que está quase apagando a brasa, né? Uhum. E essa brasa, ela produz sombra no chão, né? Só que, ao mesmo tempo, pode ser uma memória produzindo fantasmas, né? Tem esses dois sentidos. Tem um sentido mais literal, que é da brasa produzindo sombra, e da memória produzindo fantasma, né? Certo? Certo. Tá. Daí aqui. Eagerly I wished the morrow. Vainly I had sought tomorrow. E aí? Esse eagerly, o que é? Seria. Ansio... Hum. Não sei se é ansiosamente, Isso, ansiosamente. 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 Então, ansiosamente, I wished the morrow. Eu desejei Isso, desejei de mora o quê? Tipo, não sei se é amanhã de mora. isso, manhã. Então, É? é. Então, ansiosamente eu desejei amanhã. Then sought tomorrow. Bom, aqui ficou cortada a frase, né? Ela continua no verso seguinte. Vainly I had sought to borrow from my books surcease of sorrow. Né? Então, eu desejei o amanhã Sim, pra... Eu não sei se podia se encaixar o em vão aí, eu não sei direito o que significa isso. aquela Em palavra. vão. Em vão. Pra ler.
Esse sot Então é, eu é o passado de to seek, né? Então, in passado do quê? to seek, Hum. que é procurar, né? Buscar. Uhum. Então, vão, eu procurei, to borrow seria pegar emprestado, né? Certo? Uhum. Uhum. From my books, Surcease of Sorrow. É Então, tipo um refúgio, buscar algum refúgio nos livros. isso, é uma cessação do sofrimento. Em vão eu tenho buscar, pegar emprestado, né? Aham. Dos meus livros, a cessação do sofrimento, né? Uhum. Sorrow for the Lost Lenore. E aí? Ah, é, tipo uma saudade. É triste. É. Socorro. Não, sofrimento, né? Ah, da perda da Lenor. Da mulher Isso, dele. isso. Pela Lenore perdida, né? Certo? Uhum. Certo. For the rare and radiant maiden whom the angels name Lenore. É, Harry Radiante. Harry Radiante. Aham. Meio é o quê? Tipo, Maiden é que nem Iron De Don, é donzela, tipo, né? donzela? É, donzela. Ah, então essa Harry Radiante donzela que os anjos nomearam Isso. menor. Lenor. Aham, Então, então, aqui voltando. Sofrimento pela Lenor perdida, pela rara e radiante donzela a quem os anjos chamam Lenor. Certo? Uhum. Certo. Nameless here forevermore. E aí? Ahn, Tem nome aqui pra nada mais. Sem, tipo, como se esse nome não existisse. Tipo assim, já Não era. existisse mais. Mas. Ai, não sei a palavra É porque ele direito. tá se referindo à mulher dele. Se ela morreu, não existe, né? ela não é mais nomeada, ela não é mais nomeada, não é mais nomeada aqui para sempre, né? É, Então, tá, faz um pouco de sentido. tá. Ó, eu me lembro distintamente, foi num gélido dezembro, e cada lembrança agonizante formava seus fantasmas sobre o chão. Lembrando que aqui é brasa, né? Mais literalmente é brasa, né? Agonizante, Uhum. formava seus fantasmas sobre o chão. Ansiosamente eu desejava amanhã, e em vão eu busquei emprestar dos meus livros uma sensação de sofrimento, sofrimento pela perdida Lenor, pela rara e radiante donzela que os anjos chamam Lenor, sem nome aqui para todo sempre. Tudo bem? Esses Tudo anjos bem. que reforça a ideia, tipo, anjo morreu, é isso? Sim, Não, porque isso. talvez donzela e anjos. Eu não sei, né? A primeira leitura minha eu meio que liguei a beleza, talvez, mas eu acho que não tem muito nada a ver. Eu Tem, acho que, tipo, por ela ser essa coisa rara, É Aham. foi uma radiante, coisa feita pelos anjos, assim, nomeada pelos anjos de tão preciosa que ela era, alguma coisa mas assim, eu agora pensei. pode ser a questão da morte mesmo, né? Aham. Ela é uma mulher idealizada, né? Inclusive, no texto que ele escreve sobre, né? A ideia que ele tem é de transmitir a beleza por essa ideia de uma mulher amada que morreu, né? Uhum. O sofrimento dele pela situação, né? Tá.
Daí a terceira. Aqui eu já estou colocando a tradução, né? And the silken, sad, uncertain rustling of each purple curtain thrilled me, filled me with fantastic terrors never felt before. So that now, to still the beating of my heart, I stood repeating, 'tis some visitor entreating entrance at my chamber door. Some late visitor entreating entrance at my chamber door. This it is and nothing more. E aí? E a Tá. suave. Alguma É, coisa de cortina. Aham, Eu penso cortina. suave, sedoso. Isso, alguma coisa de cortina. E que Ahn, silken é de seda, né? tipo, uma seda. Aham. Ahn, Então, aqui é a mesma coisa, ó. Tem vários adjetivos. A gente tem que achar o substantivo ao qual esses adjetivos estão se referindo, né? Pra mim é a cortina. Cortina é um dos substantivos. Então, each purple curtain é cada cortina púrpura, né? Cada cortina roxa, né? Roxa, aham. Ahn, Então, sedosa. ó, a seda. de cada A seda cortina roxa. Ai, Pra vou mim, chorar. sedosa, né? O que é Rustling, rustling é É, verbo, né? Mas aqui é um verbo em forma de substantivo, é o roçar, né? Então, esse é o substantivo ao qual esses adjetivos estão se referindo, né? Então, e o roçar de seda, da, triste, certo, de cada cortina roxa, né? meu Deus. Odiei. Sim. Mas essa é uma parte muito bem elaborada. Por quê? Por causa do som que ele produz, né? Que tem relação direta com a imagem que ele constrói, né? And the silken, sad, uncertain rustling of each purple curtain. Esse silken, sad, uncertain. É como silken, sad, uncertain reproduzir o som do roçar de cada cortina roxa, certo? É como tipo se as cortinas estivessem chacoalhando, alguma coisa assim, Isso. balançando com o vento. É isso. Ai, por que não fala isso então? Que palavra feia. Porque falar desse jeito é prosaico, não é poético, né? Ai, eu odiei. Tá. Thrilled me, filled me with fantastic terrors never felt before. E aí, Me emocionou. isso. Seria Me emocionou. Opa, quase derrubei o celular. Me emocionou. E seria algo como. Eu não sei direito o que é. Completou-me. Mas Me emocionou. Preencheu-me, completou-me. Isso, me encheu, me completou. Uhum. Com fantásticos. Com fantásticos. Terrores? Terror. Nunca sentidos antes. Nunca sentidos antes. Gêmeas? So that now. Então agora. Ainda a batida do meu coração bate? Alguma coisa assim? Não, então. Então Ai, agora, peraí. né? Então agora. To the beating of my heart.
Isso. To still the beating of my heart. Meu coração continuar batendo? Não, Ou ó, pelas aqui batidas do meu coração? aqui the beating of my heart é a batida do meu coração, né? Tá, Sim. então agora... Esse still é um verbo, né? Agora, esse still aqui é o verbo que significa acalmar, tranquilizar, né? Certo? Então, agora, então para acalmar as batidas do meu coração. isso, a batida do meu coração, Ah, beating. eu fico repetindo? Eu continuo, né? Vou Eu repetindo. continuei repetindo, né? Continuei. Isso, eu continuei repetindo. Some visitor entreating entrance at my Você não chamber tinha door. melhor. Entreat Pelo amor de Deus. é pedir. Entreat é pedir, tá bom? Então é um visitante Aham. pedindo... Ai, socorro. Ai, que é É entrada, né? Pedindo... é como se ele estivesse, tipo, batendo na porta Isso, para pedir permitão abrigo, para alguma coisa entrar. assim. Isso. Então é algum visitante pedindo Para entrar. para entrar na porta do meu quarto. Uhum. Algum Mas, Chegando tarde. Isso, algum visitante atrasado pedindo entrada à porta do meu quarto. sim. É isso e nada mais. Nada mais. Certo? Então, Nós estamos muito tradutor. e o triste e incerto roçar de seda de cada cortina roxa impressionou-me e encheu-me com fantásticos terrores nunca sentidos antes. Então, agora, para acalmar a batida do meu coração, eu continuei repetindo. É algum visitante pedindo permissão para entrar à porta do meu aposento. Algum visitante atrasado pedindo permissão para entrar à porta do meu aposento. É só isso, nada mais. Tá bom? Uhum. Ó, eu vou até a sexta estrofe, né? Só que eu vou um pouco mais rápido agora, tá bom? Bom. Tá. Presently, my soul grows stronger, hesitating then no longer. Sir, said I, or madam, truly your forgiveness I implore. But the fact is, I was napping, and so gently you came rapping, and so faintly you came tapping at my chamber door, that I scarce was sure I heard you. Here I opened wide the door, darkness there and nothing more. Logo, né, presently, Atualmente, minha alma ficou forte. Isso. O mais forte, né? Forte. Minha alma se fortaleceu. Isso. Hesitando, né? Hesitando, then no longer. Sem hesitar. Não, hesitando, mas não por muito tempo, né? Tá. Daí, Senhor. Senhor, Hesitando. Senhor. Ou senhora. Eu disse. Senhor, eu disse. Ou senhora. Né? Que ele não sabe quem é que está batendo na porta. Eu imploro perdão. Imploro que Isso. me perdoe. Aham. Realmente eu imploro o seu perdão. Não, mas o fato é, eu estava cochilando, Aham. então, gentilmente, você veio Batendo, né? Batendo. Então, aham. E então, o que é faintly? Faintly. Fracamente, né? E fracamente você veio batendo. Batendo e batendo na porta do meu quarto. Porta do Isso. meu... aqui eu... Que eu mal, né?
certeza. Mal escutei você. Mal escutei você. Mal Aham, te que eu quase não tive certeza, ou melhor, quase não escutei, né? Quase não isso, te escutei. quase não escutei. E aqui, Tipo, não tenho certeza que eu ouvi você. isso, que você bateu tão fraco que eu quase nem não tive certeza que você de ter ouvido, né? Aham. Aqui eu abri o Aham. wide serenity. Aqui abri Um pouco, uma completamente. fresta da porta. Uma frente Largo. atrás. Não, é o contrário, é completamente. Ah, então Ah, escancarou a porta. Isso. é. Daí eu aqui eu abri abri completamente a porta. Isso é escuridão e nada mais. Isso, nada mais. escuridão lá e nada mais. Então, Mas- é que quando a gente faz assim aos poucos, muitas vezes a gente perde a noção do todo, né? Mas vocês estão conseguindo construir a imagem da história na cabeça? Sim, Sim. Ah, mais ou menos, eu já dei uma perdida. Não, acho que é bem ele, melhor agora a gente fazendo mais rápido, porque dá para imaginar melhor, assim, com todo o aham. contexto. Tá, então ele estava lá sozinho no gélido dezembro, lendo os livros de estranhas culturas, De costumes antigos, quase quase dormindo, sendo, Daí ele ouve um barulho lá fora, ele fica assustado, e só que ouve os batidos na porta. Bem fraquinho, né? Aí daí abriu a porta. ele toma coragem, vai lá ver e ele fala tudo isso aqui, né? Uhum. Uhum. Desculpa por ter demorado e tal, só que quando ele abre não tem nada, né? É só escuridão. Aham. Então, no instante minha alma se tornou mais forte, hesitando. Então, mas não por muito tempo. Senhor, eu disse, madame, eu realmente imploro seu perdão. Mas o fato é que eu estava cochilando, você veio batendo tão gentilmente, tão fracamente veio batendo a porta do meu aposento, que eu mal tive certeza de ouvi-lo. Aqui eu abri completamente a porta, escuridão e nada mais. Certo? Certo. Tá. Deep É. the darkness peering. Long I stood that, wondering, fearing. Doubting, dreaming dreams no mortals ever dared to dream before. But the silence was broken, and the stillness gave no token. And the only word there spoken was the whispered word Lenore. This I whispered, and an echo murmured back the word Lenore. Merely this and nothing more. Tocou. Profundamente aquela Aham, escuridão. a fundo naquela escuridão, esse Caramba. Peering. é observar atentamente. Né? É. Então, a fundo naquela escuridão, observando. Né? Por um tempo, né? Por um tempo ficou. Eu permaneci lá, né? Eu, Muito tempo eu lá permaneci querendo saber, né? sim. Temendo, duvidando, Temendo, Dando vida, sonhando sonhos. sonhando sonhos Que nenhum mortal que nenhum mortal jamais ousou sonhar Isso. antes. jamais ousou sonhar antes. Mas o silêncio estava inquebrável. Indestrutível, Inquebrável. inquebrável. Mas o silêncio era inquebrável. Era inquebrável. And the stillness gave no token. E Esse é de calma ainda? mas aqui é um substantivo, né? E a tranquilidade não deu sinal.
né? E apenas uma palavra. Aham. E a Que foi, única isso. Aí E a eu vou única falar. palavra que dita, foi dita que foi dita foi um sussurro foi a palavra menor, sussurrada, Lenor. menor. Isso eu sussurrei. Eu sussurrei. E um eco murmurou E um Atrás eco da- murmurou. depois, atrás da palavra. Não, de volta, né? De volta. A palavra Lenor. Lenor. Então, ele murmurou Lenor e o eco repetiu Lenor, né? O Apenas, que é esse Merrily? apenas. Merrily. Isso nada mais. Apenas isso, nada mais. Apenas isso e nada mais. Meramente, seria? Isso, meramente, meramente. É verdade. Meramente isso. E nada mais. Eu coloquei esse verbo aqui, perscrutando, que significa olhando com atenção, né? Minha nossa. Estando fundo naquela escuridão, muito tempo eu lá permaneci querendo saber, temendo, duvidando, sonhando sonhos que nunca nenhum mortal ousou sonhar antes. Mas o silêncio era inquebrável e a tranquilidade não deu sinal. E a única palavra. Eu sussurrei isso e um eco murmurou a palavra de volta, Lenor. Somente isso e nada mais. Certo? Certo. Então, tá dando para visualizar a cena, né? Ele chega lá, Sim. não tem nada, né? Ele fica meio assim, meio delirando ali diante daquele silêncio, daquele vazio, né? Ele próprio fala Lenor e ouve o eco Lenor, né? Fica sonhando lá. É. Igual doido. Tá. Back into the chamber turning. All my soul within me burn. Soon again I heard a tapping, something louder than before. Surely, said I, surely that is something at my window lattice. Let me see then what there at is, and this mystery explore. Let my heart be still a moment. Mystery explore. 'Tis the one and nothing more. E aí? Então, A porta Já- voltou. Já que a gente usou o chamber como quarto, vou manter assim. Voltando Para o para o quarto. quarto. Virando para o tornando de volta, né, para o quarto, né? Toda a minha alma. Toda a minha alma, Me queimando por dentro. isso, me queimando por dentro. Cedo de novo. Seria cedo de novo? Logo de novo, É Eu isso. ouvi eu uma ouvi batida. Alguma uma batida batida, mais alta do que antes. um pouco mais alta do que antes, algo mais alto do que antes, né? Ó, claramente. Certamente. Certamente, claro. Certamente, ou claro, eu disse. Eu disse, certamente. Aquilo é alguma coisa na minha janela. Isso, é alguma coisa na minha janela. Esse lattice é rótula, né? Que é aquela Não sei o que é isso. Eu também não. parte da janela que não mexe. É aquela parte que fica parada. Não Vixe, entendi. Toda janela comparada. Não. Tem uma parte que você mexe, que ela corre assim, ou assim, e outra parte como que pode ficar parada, né? Tipo um parapeito ou não é isso? Ó, as palavras que eu vi como tradução disso é rótula, treliça, gelosia. Né? Treliça era melhor. Tipo uma grade, então, a grade da janela. Isso, pode ser. Pode ser. Boa. certamente aquilo é alguma coisa na grade da minha janela. Isso, tá bom. Deixe-me ver. Deixe-me ver.
Então, o que O que, o que é O que é isso? O que será que é isso? é, Certo. o que Tá. acontece lá, né? O que esse O que está acontecendo lá e explorar esse mistério. isso, e explorar esse mistério. deixe meu coração, deixe Permanecer calmo um momento. Aham. e esse E explorar esse mistério. E explorar esse mistério. Isso é o parecendo vento e nada mais. É. Socorro. É Ok, tá é fluindo, o tá vento e fluindo. nada mais. É. Não, então, ó, mas são, acho que 18 estrofes, né? Então, ao invés de continuar socorro. isso, eu vou partir para o aspecto formal do poema, né? Então, aqui, Ai, ai, ai. tornando de volta ao meu aposento, toda a minha alma queimando por dentro. Logo de novo eu ouvi alguém batendo mais alto que antes. Claro, eu disse, claro que é algo a rótula, treliça, gelosia da minha janela. Deixe-me ver então o que acontece lá e explorar esse mistério. Deixe o meu coração se acalmar um momento e explorar esse mistério. É só o vento e nada mais. Tudo bem? Então ele ouviu o barulho e foi lá na porta, não tinha nada. Daí ele ficou meio assim atrapalhado, né? Daí depois voltando para o quarto ele falou: "Ah, não, não é na porta, é na janela, né?" Daí ele vai lá na janela, certo? Ou seja, ele está louco. Não, ele não tá, porque é o corvo que vai aparecer na janela, né? Ai, Jesus. Ó, aqui tem o aspecto formal. Tá num bom tamanho aí para ver? Sim. Quer que aumente? Sim, de boa. Não, tá tranquilo, professor, dá pra ver bem. Tá, é porque se aumentar sai, né? Ah, bom, aqui, ó. Então, esse Ainda bem que é trecho meio aqui, transparente essa escrita minha aí, hein? Não ia zoar geral. como O que risco aparece? ainda tá. Ótima pergunta. Deixa eu ver se eu consigo apagar isso aqui, velho. Não tem um bagulhinho de Aí, desfazer? apaguei. Boa. É o botão de limpar, valeu. Foi mal, professor. Tá, imagina. Ó, então, agora eu vou falar sobre a forma do poema, né? Porque nessa tradução que a gente fez, foi só a tradução literal, né? Buscando só o sentido, né? Mas se a gente lê com calma, a gente vai ver que não tem nada de poesia nessa tradução, né? Bom, então, o próprio Poe, no ensaio que eu passei lá, que chama Filosofia da Composição, vai ter um trecho que ele vai comentar o aspecto formal do poema, né? Então ele diz assim, ó: "Não pretendo que haja qualquer originalidade, quer no ritmo, quer no metro de O Corvo. O primeiro, o ritmo, né, é trocaico. Calma que eu vou traduzir, tá bom? O segundo, que é o metro, né, é octâmetro acatalético, alternando com um heptâmetro catalético repetido no refrão do quinto verso e terminando com o tetâmetro catalético." Senhor Jesus. Senhor Jesus. Falando menos pedantescamente, o pé empregado no poema, troqueu, consiste em uma sílaba longa seguida por uma curta. O primeiro verso da estância é a estrofe, tá bom? Compõe-se de 8 desses pés, o segundo de 7,5, de fato 2/3. O terceiro de 8, o quarto de 7,5. O quinto idem, o sexto de 3,5. Tá, vamos traduzir então. O que é o troqueu? Troqueu é um pé formado de 2 sílabas poéticas, sendo a primeira tônica e a segunda átona, né? Pé é um conjunto de sílabas, né? Então, o troqueu é um conjunto de 2 sílabas poéticas, sendo a primeira tônica e a segunda átona. Octâmetro é um verso de 8 pés, né? Então, tem 8 troqueus, né? Acatalético é completo e
Epitâmetro é de 7 pés. E catalético é incompleto. Vai ficar mais claro quando eu mostrar para vocês no poema, tá bom? E o tetrâmetro é um verso de 4 pés. Tudo bem? Ó, então, como é? É assim, ó. Se vocês ouvirem, Once upon a midnight dreary, while I pondered weak and weary, over many a quaint and curious volume of forgotten lore. While I nodded nearly napping, suddenly there came a tapping, as of someone gently rapping at my chamber door. "'Tis some visitor," I muttered, tapping at my chamber door. "Only this and nothing more." Certo? Então aqui, ó, tem o troqueu, que é uma sílaba forte e uma fraca. Uma forte e uma fraca. Uma forte e uma fraca. E assim por diante, sendo 8 deles, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? E o verso seguinte tem 7,5. Aqui tem uma forte, mas não tem a fraca, né? Daí depois tem 8 de novo. Daí depois tem 7,5 de novo. Daí... Professor, dá para voltar lá na teoria ali em cima e para Aham. mostrar onde que ele fala do troqueu a primeira vez? Mais para cima um pouco, por favor. Então, o pé Aqui, o empregado... primeiro é trocaico. Porque eu cheguei a puxar ali quando o senhor falou, leu a primeira, né? Lá no onde Aham. estava colorido, né? Cheguei Não, a puxar então, para cima ali para ver o que sim. ele fala sobre isso. Ó, o primeiro é trocaico. O De segundo... troqueu. Oi? Trocaico deve ser de troqueu? Isso. O primeiro... Ah, tá, beleza. O verso é formado por esse tipo de pé, Sim, aham, entendi. né? Que é o ritmo, né? Uhum. E o metro é a medida, quantos pés tem, né? O segundo Uhum. é octâmetro acatalético, ou seja, tem 8 completos. Alternado Uhum. com epitâmetro catalético, ou seja, tem 7 incompletos, né? E terminando com tetrâmetro 4 catalético completo. Não, Beleza, pode completo, seguir, obrigado. certo? Uhum. Meu Deus, eu vou ter um ABC. Não, não precisa. Não precisa. Eu só estou mostrando como é no inglês e de que maneira que o tradutor vai reproduzir isso no português, né? Algo parecido. Tudo bem? Ó, a questão é assim, ele está falando, tem 8 sílabas, 8 pés, sendo que o pé é uma forte e uma fraca, uma forte e uma fraca, uma forte e uma fraca. Ou então tem 7,5, né? Uma forte, uma fraca, uma forte, uma fraca, uma forte, uma fraca, papapá, e uma forte, né? E aqui repete o igual ao primeiro, o terceiro é igual ao primeiro, o quarto e o quinto é igual ao segundo. E o último é menor, tem 1, 2, 3,5, né? Tudo bem? Ou então tem 4, sendo que o último é incompleto, certo? É assim formada a estrofe, ó. Estrofe de 6 versos, sendo primeiro 8 pés, o segundo 7,5, o terceiro 8, o quarto 7,5, o quinto 7,5 e o 6 3,5, né? Daí, além disso, tem a questão das rimas, né? Que se a gente olhar aqui, ó, weary, lore, epping, or. Então, na verdade, no final do verso só tem essa rima aqui, war, e o war, né? Só que tem uma rima interna, que é o dreary
e weary, né? Tem o napping com o tapping, certo? Então, como que é o esquema de rima? É assim, A, B, C, B, B, B. Só que no primeiro é dreary com weary e no terceiro é napping com tapping, certo? E essa estrutura, ela vai se manter por todo o poema. Tudo bem? Tá. Além disso, tem a questão, esse colorido aqui é a questão das aliterações e assonâncias, né? Ou seja, repetição de som consonantal e vocálico, né? Então aqui, ó, o on, once upon a esse once upon tem esse on. A midnight dreary, esse DD aqui. E esse eerie vai ter o weekend weary também. While I pondered, tem esse D aqui também repetindo aqui várias vezes, né? Então, assim, quando a gente ouve, principalmente quando alguém lê bem, né? Não do jeito que eu tô lendo, mas quando a gente ouve um ator lendo, como esse ator aqui, James Earl Jones, a gente vê que tem uma sonoridade. While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, as of someone gently rapping at my chamber door. "'Tis some visitor," I muttered, tapping at my chamber door. "Only this, and nothing more." Né? Então dá para ver que tem uma musicalidade, que tem um ritmo, né? E que tem um trabalho muito bem elaborado com as assonâncias e as aliterações, certo? Significa o quê? Significa que o cara que for traduzir, ele não pode traduzir como eu fiz aqui, né? Porque se ele traduzir desse jeito, perde tudo, né? Perde a métrica, perde o ritmo, perde as assonâncias, as aliterações, perde as imagens, né? Só mantém o sentido mais literal, mas o sentido mais literal acaba sendo uma linguagem prosaica e não uma linguagem poética, né? Então, se a gente comparar aqui, ó, com a tradução do Milton Amado, ó, ela é ligeiramente diferente, né? Ó. A primeira estrofe. Foi numa meia-noite sombria, enquanto eu ponderava, fraco e cansado, sobre muitos estranhos e curiosos volumes de uma cultura esquecida. Quando eu meneei a cabeça, quase adormecendo, de repente veio uma batida, como se alguém gentilmente batesse a porta do meu quarto. É algum visitante, eu murmurei, batendo a porta do meu quarto, é só isso e nada mais. E agora a tradução poética, né, do Milton Amado. Foi uma vez eu refletia, à meia-noite, erme sombria, a ler doutrinas de outro tempo em curiosíssimos manuais. E exausto, quase adormecido, ouvi de súbito um ruído, tal qual se houvesse alguém batido à minha porta devagar. É alguém, fiquei a murmurar, que bate a porta devagar. Sim, é só isso e nada mais. Certo? Dá para perceber a questão do ritmo, da rima? Dá? Dá sim. Uhum. Tá, então, se a gente for analisar, a gente vai perceber que ele mantém uma estrutura parecida. Então, ali em cima, não era 8 pés, né? Ou seja, 8 conjuntos de 2 sílabas, ou 7,5, que é próximo, né, à métrica.
E aqui, em português, ele vai criar o verso de 16 sílabas, né? E vai ter também um trabalho com as aliterações e assonâncias e também com as rimas, né? Tanto internas quanto externas, né? Então, aqui eu fiz a divisão, né? Depois eu vou mandar esse PDF para vocês, né? E eu só fiz um levantamento só pequeno assim para verem como tem esse trabalho, né? Foi uma vez eu refletia, à meia-noite erme sombria. Tem repetição de sons consonantais, né? E vocálicos também, né? E além disso, tem a rima interna, ó, refletia, à meia-noite erme sombria. Daí aqui, a ler doutrinas de outro tempo, ó, doutrinas de outro tempo e curiosíssimos manuais. E exausto quase adormecido, ouvi de súbito um ruído, tal qual se houvesse alguém batido à minha porta devagar. E alguém fiquei a murmurar que bate a porta devagar. Então, ó, manuais com sim, é só isso e nada mais, com ais. O ar com ar, né? E aqui as rimas internas. Então, ele vai criar uma estrutura, que também as estrofes têm 6 versos, sendo 5 versos de 16 sílabas, e o último de 8 sílabas, que é parecido com o que o original faz, né? O último verso é praticamente a metade dos anteriores. E vai criar esse esquema de rimas, A, B, C, D, D, B, né? Então, esse A não rima com nada, mas tem a rima interna. O B é o AIS, que vai rimar com o último. E aqui o ido não vai rimar com nada, mas vai ter a rima interna. E esses dois vão rimar entre si, né? O ar com o ar. E ele vai manter essa mesma estrutura do início ao fim, né? Assim como acontece no original, certo? Além disso, ó, nessa segunda estrofe, por exemplo, eu chamei a atenção de vocês para esse verso, né? And it separate thine amber wrought its ghost upon the floor. Que, literalmente, eu traduzi, cada brasa agonizante formava seu fantasma sobre o chão. Ou na outra lá eu coloquei cada lembrança, né? Daí eu falei para vocês que essa palavra amber, ela significa brasa, mas no plural ela significa lembranças. Lembranças que podem despertar como se fosse uma brasa que pode assoprada virar fogo, né? É um sentido figurado da palavra, né? Então, como que o Milton Amado traduz para manter essa ambiguidade que é um efeito poético, né? Então ele traduz assim: claramente eu o relembro, era no gélido dezembro, e o fogo agônico animava o chão de sombras fantasmais. Então o fogo agônico animava o chão de sombras fantasmais. Ele usa tanto a ideia de sombra quanto de fantasma, né? E aqui agônico, né? O fogo agônico que tem a ver com brasa, né? E animar, que tem a ver com algo vivo, né? Que morreu, certo? E, bom, claro que a minha tradução está mais próxima do sentido original, só que ele mantém a métrica e a rima, né?
o esquema de métrica e rima, e vai trabalhando também com essa ambiguidade, né? Que também tem um efeito poético, né? Então, ansiando em ver a noite finda, em vão a ler buscava ainda algum remédio à amarga e finda atroz saudade de Lenora. Essa, mais bela do que a aurora, a quem nos céus chamam Lenora. E nome aqui já não tem mais, né? Então, ó, por exemplo, aqui nesse verso, ó, rara e radiante donzela, ele simplesmente deixou para lá, né? Ele criou uma outra imagem, essa mais bela do que a aurora, né? A quem nos céus chamam Lenora. Então, os anjos sumiu, né? E nome aqui já não tem mais. Só que o sentido geral foi preservado e ele também criou imagens que têm um efeito parecido, né? De idealização da mulher falecida, certo? Daí, ó, só para terminar, na terceira estrofe, eu chamei a atenção de vocês para esse verso aqui, né? And the silken, sad, uncertain rustling of each purple curtain. Que a gente traduziu assim, ó. E o triste e incerto roçar de seda de cada cortina roxa, né? E como que ele faz? Ó, ele faz assim, e a seda rubra da cortina arfava em lúgubre surdina, né? Então ele mantém a ideia de seda, ele mantém a ideia da cor da cortina e ele mantém a ideia de algo sombrio, né? E do som, né? E de a imagem da cortina se movimentando, mas como se estivesse respirando, né? Então, ele vai criando imagens que são poéticas também, né? E também a sonoridade, de certa forma, ele cria um outro tipo de sonoridade, né? De aliteração, que é essa do R, né? Do BR, do R, do BR, né? Ou do D, do D, do T, né? Dá para entender o que eu estou falando? Sim, dá, mas eu acho que essa intenção de fazer a poesia com o som da cortina, ele não conseguiu fazer, mas essa palavra arfava matou a pau, né? Ele conseguiu dar uma sonoridade para a cortina, né? Ela arfava, então eu achei que deu certo. Eu até entendi, mas tô um pouco confusa isso. Eu tô morta. Por que confusa e por que morta? Porque é muito complexo, tipo, cada detalhinho ali conta, e uma letra, e ai, pelo amor de Deus. É, por isso que deve dar um trampo, né, velho? Fazer, né, poesia. Dá um trampo. Traduzir uma poesia, um poema, criar um poema semelhante na sua própria língua, né? Aí que está a dificuldade, certo? Imagina, porque a gente veio traduzindo, levando em conta só o sentido, né? Sim. Pois é. Agora, ele criou uma estrutura semelhante, né? E, embora ele mude um pouco o sentido, em alguns detalhes, né? Ele mantém o sentido geral e procura criar efeitos semelhantes, né? Então, eu acho que foi o Eduardo que falou, que fez a observação?
Foi eu, professor. Eu achei bonito na original ele fazer os Aham, sons dos Cs e Ss, né? E aham, eu imaginei a cortina fazendo aquela seda em atrito uma parte com a outra. Ela faz, né? Dá um chiado, né? sim, Mas aí ele colocou aqui na tradução, o Milton muito amado aqui, colocou que arfava. Então traz essa ideia também, né? isso. Então, ele cria um efeito semelhante, porque ele não vai conseguir criar exatamente o mesmo efeito, né? Ele vai... Por isso que eu vou muitas traduções, né? Às vezes é tipo, você muda o contexto do que o cara quis escrever, acaba nem entendendo direito. Por isso que Então, também não tá traduzindo à toa, igual a gente estava traduzindo. não, então, mas eu estava traduzindo à toa para a gente pegar o sentido mais próximo, né? E ver como que o tradutor lida com isso, né? Então ele não vai ficar tão preso ao sentido literal porque ele quer criar o mesmo efeito, né? Ele está preocupado com o efeito estético também, né? Certo? Então, por exemplo, ó, ainda nessa estrofe, né? Ó, impressionou-me, encheu-me com fantásticos terrores nunca sentidos antes. Então, agora, para acalmar a batida do meu coração, eu continuei repetindo. É algum visitante pedindo permissão para entrar à porta do meu aposento. Algum visitante atrasado pedindo permissão para entrar à porta do meu aposento. É isso e nada mais, né? Ele vai criar outras ideias aqui, por exemplo, ó, a seda rubra da cortina arfava em lúgubre surdina, arrepiando-me e evocando ignotos medos sepulcrais, né? Esse ignotos medos sepulcrais é uma criação dele, né? De susto, impávida arritmia. Ó, isso, impávida arritmia. O coração veloz batia. E a sossegá-lo eu repetia. É um visitante, pede abrigo. Chegando tarde algum amigo, está a bater e pede abrigo. É apenas isso e nada mais, né? Ele toma liberdade de mudar algumas coisas, né? Por exemplo, esse pave da arritmia não tem lá, né? E mas o sentido que ele cria tem a ver com o que está dizendo, porque pávido, né, é tomado de pavor, né, que tem a ver com a ideia original, embora ele mude a maneira de dizer, né, que encheu-me com fantásticos terrores nunca sentidos antes, né. Para acalmar a batida do meu coração, eu continuei repetindo. Então tem a ver com essas ideias que ele usa aqui, com essas imagens que ele usa aqui, né? Certo? Sim? Sim. Os demais são... Assim, vou falar Ah, que sim, mas Eu assim, né, daquele jeito, que é 1000 vezes confusa, mas tudo bem. por que confuso? É muita informação para assimilar, eu acho, Ah, tipo, sonoridade, não sei o que, o verso é isso e aquilo, enfim. sei. Mas aos poucos vai fazendo sentido. Não, então, se você pegar, porque a minha ideia é a seguinte, qual é a proposta da atividade? As demais estrofes com as quais a gente não trabalhou, vocês trabalham em grupos, né? Assim, ou, ou individualmente, se preferirem, né? Então, vocês fazem as traduções literais de 3 estrofes, por exemplo, né? Da 7ª em diante, e daí vão comparando com as traduções dos outros, ou do próprio Milton Amado, né? Porque a gente só veio até a 6ª estrofe. Aliás, a comparação a gente fez só até a 3ª, né? Ou a dos demais, Fernando Pessoa, Machado de Assis, Gondim da Fonseca, que são os que tem lá, certo? Daí vocês vão perceber melhor o que eu estou falando, né? Porque daí vocês próprios vão se deparar com as dificuldades na hora de fazer a tradução literal e vocês próprios vão procurar observar
de que maneira cada tradutor lidou com aquela mesma dificuldade, certo? Sim ou não? Sim. Vou E falar os que sim. demais que estão calados aí? Estão dormindo, hein, professor? Estão Eu tô aqui. falando Você tava socorro, falando no microfone. Ninguém... socorro. Ó, peraí. Como que Professor, fala? professor, nessa atividade aí que o senhor pediu, essa questão de comparar com as traduções, Aham. o Milton Amado, no caso, essa do Milton Amado, o senhor vai disponibilizar ela toda para gente? Porque até onde eu tinha visto só tem a tradução do Fernando Pessoa e do Machado de Assis. Não, eu disponibilizei. É porque, ó, tem essa edição aqui, ó. Tá vendo? Certo. Tem todas, na verdade. Só que Ah, tem alguns erros em alguns versos. Por isso que eu disponibilizei outro arquivo com as traduções do Machado e do Fernando Pessoa, né? tá bom. É. Tá bom. Aham. Mas dessa versão eu disponibilizei inteira. Tá, a Heloísa. O senhor já vai colocar a data para entrega dessa atividade ou não? Vai ficar mais para frente? Não, então, todas as atividades estão com uma data bem para frente de um mês, assim, né? Tá bom. Tá, e os contos? A gente vai trabalhar com os contos também. Só que os contos, a gente vai trabalhar. Tem, sobre o Fernando Pessoa, né? Tem o ensaio que chama Filosofia da Composição e os contos. E a gente vai trabalhar junto com eles, certo? Com o ensaio e os contos. E o poema separadamente, né? E lembrando que pelo esquema que eu fiz, tem 3 pontos das atividades anteriores a essa retomada das aulas remotas, né? E tem mais 10 pontos das atividades a partir dessa daqui até o final, certo? Significa que vocês não precisam fazer todas, né? Se essa daqui pareceu muito complicada, deixa, né? A não ser que alguém goste de tradução e tenha se sentido desafiado, estimulado por tentar fazer, certo? Me Tá senti bem. burro, não entendi nada. O Oi? senhor poderia, o senhor poderia, por favor, colocar de novo aí para aparecer na tela a descrição da proposta de trabalho, só para eu poder anotar? Sim, não, mas eu vou postar esses arquivos lá. Ah, tá bom, então. Mas eu vou colocar Obrigada. aqui de novo. Ó, Tá, obrigada. essa proposta de trabalho. A sala se divide em grupos, mas pode ser individualmente, né? Se for em grupos de no máximo 4 alunos assim. Os grupos elaboram as traduções literais de 3 estrofes, sendo da 7ª em diante, porque a gente fez até a 6ª, né? Os alunos comparam suas traduções com os trechos traduzidos por algum desses autores, Milton Amado, Fernando Pessoa, Machado de Assis ou Gondim da Fonseca, levando em conta questões formais e de sentido, né? Como a gente fez aqui, certo? Certo. Certo. Então é essa a proposta, né? Tudo bem. Tá. Ufa o que, Giovana? Eu falei ufa, porque você falou 4, grupo de 4 no máximo, é só 4 que eu preciso mesmo. Ai, gente, socorro. Não, mas deu para entender mais ou menos, né?
Falou certo, mais ou menos. Não, assim, a ideia qual é, né? Assim, a ideia é assim, quando a gente vai traduzir um poema, a gente tem que criar uma forma poética, né? E a forma poética vai levar em conta essas questões de métrica, de rima, de ritmo, de sonoridade, as metáforas, vai levar em conta tudo isso, né? A ambiguidade das palavras, né? Enquanto que uma tradução literal, como a gente fez, não leva em conta nada disso, né? Queria tirar aula de novo. Tá gravado? Tá gravado. Como faz para disponibilizar? Disponibilizar o quê? Dá o like e compartilha. O que estão falando? Não, não vou esquecer de disponibilizar. Eu tô postando tudo, eu tô postando tudo no YouTube. Não, professor, E... o Elião tá pedindo. O Elião tá Ah, pedindo pra ver de novo. Eu falei, vai lá no YouTube, dá o like e compartilha. Não esquece, pro senhor ficar famoso aí, youtuber. Tipo, como, Foda pra tipo o canal do caralho. YouTube, sabe? não, o Hélio, eu Eu tô dando like lá toda hora. eu tô colocando as aulas gravadas, né, no YouTube e tô colocando o link no Moodle. Tudo bem? Ok, obrigada, professor. Aí facilita bastante para a gente. Caso apareça alguma dúvida no meio do exercício, dá para a gente voltar, principalmente essa questão aí que o senhor mostrou da métrica, da rima, tudo. Claro que a gente não vai, Aham. na atividade, a gente não vai fazer a mesma coisa, mas assim, é bom para a gente ter essa noção e tiver dúvida, dá para recorrer à aula, né? Sim, sim. E pode mandar pergunta também para mim pelo WhatsApp ou por e-mail, né? Porque a ideia é ir exercitando isso, né? Não é de cara já achar grandes questões e, né? Mas a ideia é entender como que funciona a coisa, né? Hoje, inclusive, eu estava vendo que, bom, tem um livro que chama O Corvo e Suas Traduções, né? E em que, além das traduções, tem textos analíticos, né? Mas eu estava vendo que o cara que organizou esse livro, que escreveu esses textos de análise, ele tem uma entrevista naquele canal Univesp TV, sabe? Eu vou compartilhar essa entrevista dele também. Né? Então, na verdade, na internet, tem muita coisa sobre isso que a gente está falando. Né? Inclusive, esse autor que organizou esse livro, ele detona as traduções do Machado e do Fernando Pessoa. Ele detona, assim, sem a menor cerimônia. E olha que são dois dos grandes maiores autores de língua portuguesa, né? Machado de Assis e Fernando Pessoa. Falar, a tradução deles é ruim, sabe? Assim, mas, bom, eu estou falando isso por quê? Porque é um assunto que pode parecer muito complicado, muito difícil, mas tem muita informação que circula na internet, né? Para vocês procurarem também, certo? Tá certo. E voltando, também não é necessário que vocês façam essa atividade, porque quem já fez alguma das atividades anteriores não precisa fazer todas e ainda pode, assim, pode fazer 7 e ainda tirar 10, né? Certo? Certo. Então tá, assim, por hoje é isso, né? Alguém tem alguma dúvida, assim, sobre o assunto de hoje? Acho que não. Não? Não, tinha ficado um pouco confuso naquela parte que a gente tá falando da questão mais formal, mas daí eu posso reassistir a aula depois, então Isso, e ficou daí tranquilo. tira as dúvidas, E então, para a semana que vem,
fica a leitura, né, do ensaio Filosofia da Composição e dos 3 contos do Poe, que são O Gato Preto, Os Crimes da Rua Morgue e Nunca Passe Sua Cabeça com o Diabo. Eu vou colocar de novo quais são, eu vou escrever e colocar lá no Moodle quais são, tá bom? Sim? Por mim, beleza. Então tá, então esse da composição. Ah, você já leu, Heloísa? Desculpa, Oxi. Não. Então, é a Heloísa que está comentando aqui no chat, né? Esse da composição achei muito difícil, não li tudo. Bom, posso mas a gente mudar vai. É mais teórico, é teórico. Mas a gente vai conversar, ler mesmo sem entender, ler até o fim, porque não precisa entender 100%. Se entender 70%, os outros 30% a gente tenta esclarecer no encontro online, né? É a aluna nova, gente. É o Gato Preto. É o Gato Preto. Do Edgar Allan Poe. Ó, viu referências fodas. Gente, então, Era um vai easter egg, professor. Spoiler. Tá, então, Aquela. mais alguma pergunta, mais alguma observação? Sim, eu vou explicar sobre o texto teórico, sim. Mas eu espero que eu acho melhor mais gente ter lido, né? Ou ter tentado ler para fazer a explicação. Certo, Heloísa? Bom, então, Certo. se ninguém tiver mais nenhuma pergunta ou observação, por hoje é isso. Tá bom? 0. 0? Ok, professor. Ok. Então. 0 perguntas, 0 dúvidas. 0 dúvidas. Tá bom. Ela também falou que tá 0. Meu Tá Deus. comida pra esse gato, velho. Olha isso aqui. Ela tá gorda já. Passa fome, dá boy pra ela. É filhote? Muito fofo. Eu resgatei ela. Que massa. Resgatou? Sim. Aham. Adorei. Tá fazendo cócegas aqui. Muito fofo, né, adorei velho? o easter Gosto de egg. assistir aula. Integrante. Bom, Meu então é Deus. isso, gente, por hoje. Tá bom? Beleza. Ok, Obrigado pela prof. aula aí, Tchau, professor. Tchau, pessoal. Obrigada. Então tá. Boa noite, A gente se gente. encontra amanhã. Tchau. Obrigado, boa noite e até semana que vem. Durmam bem, pessoal. Até amanhã. Então, tchau. Obrigada pela aula, professor. Tchau, Eu que gato. agradeço pela presença. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite.